Por favor. Quem é melhor, o Rony ou o Pedro? Rony ou Pedro? Não, tecnicamente. Peraí. Quem é melhor, o Rony ou o Pedro? Você levantou um negócio maravilhoso. Eu tinha pensado nessa conversa aqui. Quem é mais útil? Ou talvez Quem pro é Palmeiras. melhor, o Rony ou o O Pedro? Rony não jogou bem ontem. Pra mim, não jogou bem. Vai ontem. lá. Não jogou bem. Vamos seguir com essa Ontem. conversa. Pra mim, Vamos não. seguir com essa Calma, conversa. Ele fez um gol histórico, mas a atuação dele, ele perdeu muitos gols. Ontem o Rony perdeu muitos gols. Claro que perdeu. Ele perde bastante. Perde gol porque os caras cruzam errado. Não, mas não. Ele não chega na bola. Ontem não. Ontem não. Pô, Ontem teve ele uma perdeu um cara- gol, é verdade. Ontem Dois. ele perdeu um gol. Dois. Só um gol ele Pelo perdeu. menos dois. Você vai, Não, você o vai- outro cara tirou a bola em cima da linha. Você vai Ele era pra ter pro feito dois Instagram, gols. pro Instagram da ESPN News de novo, hein? Olha lá. Eu acho. dar corte hoje, hein? Eu Vai dar acho. corte de novo. Eu já falei aqui. Eu acho o Rony melhor que o Pedro. Eu acho. Um jogador muito moderno. Jogador de múltiplas funções. Joga em qualquer posição do ataque. Veloz. Chuta muito bem e de longe. Não dá pra comparar com o Pedro. Ele é mais jogador que o Pedro, nesse momento. Pode ser que amanhã o Pedro vire o Benzema. Mas, nesse momento, o Pedro nem titular é. Peraí, carreira até hoje? Carreira? Até hoje. Carreira. Você vai de Rony? Ué, pega a carreira de um e de outro, compara. E o Rony faz gols em decisões, ou dá assistência. Foi assim no Atlético Paranaense, na final da Copa do Brasil contra o Internacional em Porto Alegre. Bom, Foi assim com o Palmeiras, na Libertadores, Libertadores, o passe que ele dá pro Breno Lopes fazer o gol de cabeça. Você entendeu? Pô, ele é um cara de jogo grande. É um cara de jogo grande. Que ninguém... A Palmeiras não tem centroavante. Oh, céus! O Palmeiras não tem um camisa 9. William, que você queria. O português foi lá e falou, o quê? Não tem problema não, amigo. Ô, Rony, vem cá. Chamou ele lá no escritório dele, lá e falou assim, escuta, eu vou jogar você de 9. Não tem problema, professor, eu quero jogar. Eu jogo em qualquer lugar. Não tem aquela frescura de, eu só jogo do lado esquerdo. ele é um jogador eu só jogo do lado direito. De grupo pra caramba. Múltiplas funções. Jogador de grupo pra caramba. Jogador de grupo. Pô, é um cara que levantou a camisa do Jailson quando fez o gol de cabeça. Ele podia ter feito assim, ó, mostrando as costas dele, eu sou o maior de todos. Chorou no jogo passado quando fez o pô, gol. Também atingiu o número de... No nosso time, tá? Vamos dizer que a gente torce pro mesmo time. Eu, você e o... Eu sabia, tava demorando pra querer encaixar. No nosso time. Vamos dizer que a gente torce pro mesmo time. Titular absoluto. Líder, estátua pra ele. Não. Ele ou o Pedro? Eu contrato ele, pô. Ó, vamos colocar uma tela aí com números do Rony, que essa conversa é maravilhosa. Já deu corte, já deu corte. Hoje vai estar... Eu já sei que eu vou receber lá, vou olhar e falar, Sormani, concordam com ele? Vai aparecer lá no Instagram. Aí, 35 mil comentários. Roda aí essa tela pra gente continuar essa conversa que é boa. Vamos lá. Agora eu quero... Olha lá, em noite de Libertadores ele se transforma. Tá ali embaixo, ó. Tá vendendo peixe, é porque o Rony é o cavaleiro da lua. Como que é isso daí? É, porque à noite ele se transforma, ele muda de personalidade, que nem o personagem da série do Disney Plus, ó. Toda quarta-feira tem episódio novo. Olha lá, ele veste o traje. Ele Mister veste o traje de Libertadores? Mister Mister Libertadores. América? É ele, olha lá. 23 jogos em Conmebol Libertadores, 98 em outros torneios, 13 gols na Libertadores, 18 em outros torneios. Assistências, 9 na Libertadores, 6 em outros torneios. Participações em gols, 22 a 24. Minutos para participar de gols na Libertadores, 78,5, ou seja, é ali, né, uma média Não, mas a gente tem que excelente. levar em consideração... Pode a gente falar. está levando em consideração aí jogos, né, onde ele não estava jogando nessa posição que ele está jogando. Também. Certo? Ele tem 98 jogos na carreira dele no Palmeiras. Durante algum tempo ele não jogou nessa posição que ele vem jogando. Isso é uma descoberta do Abel. Do Abel. Por isso que eu falo, ele é melhor que o Pedro. Opa! Pra mim, é a minha opinião. Respeito quem acha outra coisa. Então essa é a conversa que eu quero ouvir agora. Vamos, você que foi engolido pela massa, que agora você vai falar, você vai falar. Tem que trabalhar um pouco Se também. você discorda do que falou o Fábio Sormani, vai dar corte. Já falei, você vai no Instagram hoje, vai estar lá, e aí o pessoal vai falar, Fábio Sormani disse isso. Você concorda? Vai dar corte. Vai lá, 8 mil comentários. Impressionante. E o pessoal está assim, concordando com o Sormani ultimamente, aquela hein? história, né, William? Eu não gosto, mas eu fico comentando. Comentando, é verdade. Eu gosto, né? Eu gosto, Na verdade, eu gosto. acho que é O povo isso. ama o Fábio Sormani. Gosta sim. Fala aí, ô Facincani, você concorda com o que disse Fábio Sormani? Discorda? É uma atrocidade o que 13 falou Fábio gols Sormani? em Libertadores pelo Tudo Palestra. bem, William? Um abração, Rafa. Boa noite. Pô, agora você tá falando? Boa noite, hein? Agora. Caramba, homem, 27, seu coração agora. Vai, abre o Nosso seu motorista, coração. José Elias, Despeje né? toda essa, Nosso né, motorista. essa alegria José toda aí. Elias, Vai. Vitória. Um abração também ao Vibra, Fã de Esporte Facinca, conosco. vibra. Vai pra Como rede. finalizador, o Pedro é melhor. Finalizador. Agora, futebol não é só finalização. Né? Futebol não é só o cara colocar essa bola para a rede. Óbvio, o objetivo do futebol é o gol. Então, como não? Mas você tem inúmeros outros fatores hoje em campo que te fazem chegar a esse gol. Para você chegar a esse gol,
o que o Rony faz em prol do time do Palmeiras é mais voluntarioso do que o que o Pedro faz para o Flamengo. Tanto é que ele é banco, né? Então, assim, no que pensa o Paulo Souza hoje de futebol, o Pedro é um jogador mais limitado a uma função do que o Rony, para o que o Abel pensa de futebol, que é um atleta muito mais proativo em relação ao que ele espera. O Abel quer um time de movimentação intensa. Então, se você precisa de um time com movimentação intensa, você precisa do Rony. Se você tem um time que ele joga em função de um centroavante, que hoje é muito raro no futebol, porque até os grandes centroavantes hoje participam ativamente do jogo. O Benzema tem em todo lugar. Não, o Benzema é inacreditável. O Benzema está defendendo bola hoje. Está jogando mais que o Lewandowski hoje. Sim. Hoje sim, não é absurdo falar isso. E são dois caras e ambos participam do jogo, o Benzema até um pouco mais que o Lewandowski. Mas, claro, tirando esse comparativo de futebol europeu, até pela rotação que os caras vivem, um centroavante hoje, ele tem a obrigatoriedade de ser um jogador mais funcional. Então o Pedro precisa evoluir isso, porque é o que eu falo. Apurado, os gols que o Rony perdeu, o Pedro faria. Claro que faria. Porque ele é muito mais Precisa saber se o refinado. Pedro estaria lá, né? Sim, mas Saber se eu ele estou estaria dizendo, lá. vai, se você O coloca... Gabriel perde gol todo jogo. Todo jogo. Você já viu? Gabigol? O Gabriel jogou lá foi menino da Vila. Menino da Vila. A gente conhece bem ele. Ninguém fala de tirar o Gabriel do time. Ninguém fala, se fosse o Pedro. Não. O Gabriel perde cada gol inacreditável. Mas é um cara muito perigoso. É inacreditável. Mas o Rony também é. Também, sim, ele tá sempre toda hora aparecendo. É o que eu falo, o Rony, ele é um cara que, de tão proativo, ele às vezes se afoba. Então, ele dosando essa rotação de afobação, ele pode se tornar um jogador ainda melhor, né? Tem por onde evoluir. Então é normal. Sim, ele tá jogando numa posição que não era dele. Perder gols, gente, todos os jogadores do mundo perdem gols. Um gol absurdo, tá bom, perder é uma coisa. Eu acho, assim, o David, o centroavante, né, que era do Santos, do Cruzeiro, muito bom jogador. Flamengo, Corinthians, foi um grande centroavante. Muito bom atacante. Mas ele é viralizado porque ele perdeu aquele gol. Gente, pô, vamos passear. Não, entendeu? Vamos passear. O David não é aquela... Sabe, não é aquilo. O David era um ótimo baita jogador. O Luizão, o que perdia de gols como centroavante, pô, o Zé jogou junto com o Luizão. Pô, o Luizão perdia gols a rodo. Mas o que fazia também de gol... O Luizão me lembra muito do Gabriel. E o Rony é um cara que está se aperfeiçoando. Abaixo deles, no nível de finalização, abaixo. Mas um cara que, a hora que passar a dosar um pouco essa afobação, até pelo ímpeto dele, vai se tornar ainda mais letal o Palmeiras. Então o Palmeiras tem um cara que, para mim, é muito hoje fundamental para o sistema Você ofensivo. contrataria um camisa 9 se você fosse a dona Leila? Eu contrataria. Mas, ao mesmo tempo, assim, para você revezar de acordo com o adversário. Não dá para você abrir mão do Rony. O Palmeiras precisa de um centroavante? Precisa. Um cara até para dar um estímulo ao Navarro evoluir mais rápido, porque a cobrança que o Palmeiras hoje vive de desempenho, pressão por títulos, você precisa de um cara que, amigão, não dá para você ficar perdendo tempo aqui não, igual a gente falou do Atuesta, amigão. Vai ter que acelerar esse processo aí, porque tá chato, né? E é igual o Navarro. Fez os gols lá contra o Petroleiro, o Tátira, times mais fracos, legal pra caramba, mas a cobrança amigão, vai ter um jogo maior que você vai ter que apresentar futebol. Não dá pra ficar escondido. Então eu contrataria um cara até pra chegar e falar, professor, se precisar eu entro aqui e resolvo. Mas não descartando o Rony. Você não pode falar, Rony, agora você é banco, chega um cara. Você acha que o Pedro sairia do Flamengo pra ser reserva no Palmeiras? Vai depender. Porque se ele sair do Palmeiras, do Flamengo, é pra ser titular no Palmeiras. Claro, ele não vai trocar sem treinador. Exatamente. Aí você tira o Rony. Você acha justo? Você acha que o time vai funcionar? Não, hoje não. O sistema que o Palmeiras hoje joga, ele precisa de um centroavante que se mova. Se o Pedro passar a ser um cara, Abel, eu vou correr, eu vou me dedicar, eu vou fisicamente me preparar para ser um jogador de mais mobilidade, ótimo. Ele joga não só no Palmeiras. Mas é o que o Flamengo também precisa, é o que o Paulo Souza cobra dele. Exatamente. Só que ali, no Flamengo, tem uma diferença. O Flamengo tem, entre aspas, um dono da posição. E não é dono no mau sentido, é dono porque o cara joga para se tornar o dono da posição. Eu não vou sair, porque eu jogo bem e eu resolvo, que é o Gabriel. Independentemente, ele se faz ser o dono da posição. Então, para ele, é muito mais difícil lá, porque você abre mão do Gabriel, você abre mão de um jogador que, invariavelmente, em jogo grande decide, que é como o Rony. Ele, em jogo grande, sempre está presente para machucar um adversário. Agora, o Pedro, para uma outra equipe que não tem esse 9 unânime, ele pode render, mas mediante é o seguinte, ou ele evolui esse timing de ser um jogador mais participativo dentro do que ele tem de qualidade que é a finalização, ou ele vai ficar para trás. Então hoje você é Rony.
Hoje sim, o momento hoje é do Rony, não tem jeito. O momento é do Rony. Falou, mas é Rony. Não, o momento. Não, a hora que eu falei, começou a dar risada, você lembra? Não. É porque eu gosto. O senhor mancheta bem, eu gosto disso. Ele vai bem nisso. Rony ou Pedro? Não, depende do sistema de jogo. Exatamente. Você contrataria quem? Para mim, depende do sistema de jogo. Se eu tenho um time que joga na base do contra-ataque, explorando velocidade, é o Rony. Rony, sem dúvida. Se eu tenho um time que joga a bola e faz essa bola chegar até a área para finalização, Pedro. Então, no sistema do Palmeiras, é Rony. Sim. É Rony. Não, mas eu acho que um não apaga o outro. Você Cada um tem a sua E ambos jogam juntos. Que às vezes você tem um que vai dois. acrescentar em uma coisa e o outro vai acrescentar em uma outra coisa, como falou o Zé. não apaga o outro, mas... William, Até pode ter os dois no time. Pode, você claro. pode ter O Rony é um ponta. Rony, Dudu de origem, ele é um jogador que atua pelos lados do campo. Mas eu acho que mesmo quando o Palmeiras propõe o jogo e não usa só o contra-ataque, o Rony mantém a eficiência dele. É que o Rony, ele é muito parecido nas devidas proporções, por exemplo, com o Bruno Henrique. O Rony, quando tem espaço, ele é mortal. É muito rápido. Mortal. Ontem você viu a quantidade. Quando joga com times, que joga com times mais fechados, ele tem uma certa dificuldade, porque ele não tem para onde correr. Né? Ele corre, mas a bola não consegue chegar. Então, ele precisa de um drible curto, ele precisa de um espaço onde ele possa fazer uma jogada rápida para a velocidade dele sobressair perante ao adversário. Como eu falei, eu acho assim, são características bem diferentes. O Rony, nos últimos anos, especialmente no Corinthians, no Palmeiras, ele evoluiu mesmo. Ele evoluiu mesmo. Ele evoluiu mesmo em relação a esse tipo de situação. O Pedro precisa evoluir, porque os jogadores hoje, você não tem mais um jogador 9 centralizado. Não tem, é difícil. O cara sai um pouco mais, ele procura participar um pouco mais do jogo e tal. E aí cabe ao Pedro entender o que é necessário hoje para que ele possa jogar. Né? Mas tudo varia muito do sistema de jogo, William. Eu acho que passa muito pelo sistema de jogo. Mas esse mito, Zé... Totalmente. Mas esse não, mito... não é mito, é verdade. Não, eu estou falando... Eu ia falar outra coisa. Eu coloquei mito no sentido do... Essa história de que o 9 tem que ser paradão. Os grandes centroavantes, até dos anos 80 e 90, não eram só paradões. A gente pega... O Ronaldo nunca foi um paradão, muito pelo contrário. Não dá para se comparar Não, só estou dizendo que esses caras de alto nível, o centroavantão, esses caras geniais, esses caras, o centroavante acima da média, em qualquer parte do futebol mundial, vamos citar Crespo, Batistuta, Marcelo Salas, Zamorano, esses caras participavam do jogo. Você falou uma palavra antes de tudo, acima da média. Sim. O Pedro, primeiro, o Pedro eu acho que ainda não chegou acima da média, porque há quanto tempo que nós não vemos o Pedro jogar? Exatamente, Zé, consequência. Mas pro cara, falta de ritmo de jogo. Mas a ambição do cara tem que ser para ser acima da média, concorda? Sim, mas nem todos que têm ambição têm a capacidade de chegar e ser acima da média. Não tem mesmo. É difícil. Eu acho ele apurado. Você pegou exemplos aí que, com todo respeito ao Pedro e com todo respeito a qualquer jogador de futebol profissional que está jogando agora, dificilmente vão chegar a nível de Romário, de Van Basten, não tem. Não tem porque esses caras eram muito mais, assim, era demais. O que eu falo, Zé, é que assim, até um jogador de média para grande expressão, nos anos 80 e 90, daqueles que eu acompanhei, esses caras não eram paradões. Esses caras jogavam bola, esses caras se apresentavam para o jogo, sai da zaga, toca em mim, faz um pivô, vem participar, sabe? Não era só aquele centroavante que fica lá, tô aqui, hein? Não, centroavante, vocês não vão lembrar, porque vocês não viram jogar. Um cara que era assim...